Meus amigos, tudo igual no Clássico Mineiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e uma rápida e pequena prévia dos outros gigantescos jogos dessa fase de mata-mata da competição, para mim, mais charmosa do futebol brasileiro. Eu sou um fã da Copa do Brasil desde molequinho, né? Eu lembro até hoje, quando eu saía correndo das aulas, estava de tarde, para ir para casa, ansioso para ver os jogos de Copa do Brasil, né? Eu vi basicamente a competição nascer, se desenvolver, ganhar uma enorme relevância. Em algum momento ali ela era o caminho mais curto, mais rápido, mais garantido para a Libertadores. Isso mudou com o tempo, né? Porque as vagas foram aumentando, mais gente foi entrando via Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil passou a ter uma relevância um pouquinho menor depois dessa ampliação de vagas, mas passou a pagar muito, mas muito mais, e a ficar num nível muito alto quando a galera da Série A, pessoal que disputa a primeira divisão, só entra depois, né? Virou quase que uma Série A de mata-mata, que é o que a gente vai ter agora nessas quartas de final, começando por esse equilibradíssimo Cruzeiro e Galo 1-1 no Mineirão, o jogo na semana que vem na Arena MRV. A gente ainda tem nessa quarta-feira Palmeiras e Santos no Nubank Park, Vasco e Vitória na casa do Vasco, e depois teremos um Grenal que começa na Arena do Grêmio e termina na semana que vem no Beira-Rio. Antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e vamos seguir crescendo passo a passo. Passos de formiga, né? Vamos devagarzinho, mas um dia a gente chega lá, que eu também não sei o que seria lá, mas a gente vai indo. Seguinte, Cruzeiro e Galo, muita gente apontou, e eu achei que erroneamente, talvez sem acompanhar, sem estar vendo os jogos, só vendo ali o Cruzeiro, ou ouvindo falar mais do Cruzeiro, e achou que o grande favorito era o Cruzeiro para o jogo. E eu achava um jogo muito, mas muito equilibrado. Talvez ali um 55-45, 51-49, mas assim, margem de erro. Porque o Galo está no seu melhor momento da temporada, nem perdeu depois da Copa do Mundo. A gente está falando aí de 12 jogos já sem perder e algumas atuações bem boas, né? O time está claramente bem resolvido, principalmente no meio-campo. Já estava antes, e com a chegada do Fred, isso ficou escancarado, né? Um jogador que está numa rotação muito diferente das outras e deixou isso muito evidente para todo mundo ver no Mineirão, né? O quanto ele ocupa todos os lugares no meio-campo, o quanto ele desce para ajudar a saída, o quanto ele constrói no meio e ainda volta e meia pisa na área, né? O Fred estava jogando de tudo no meio-campo do Galo e acho que ali foi a grande batalha do jogo e acho que em tese onde o Atlético levou vantagem em alguns momentos. Por mais que, em parte ali do primeiro tempo, em alguns raros momentos do jogo, o Cruzeiro tenha esboçado uma pressão, tenha deixado o Atlético um pouco mais recuado. Mas o Galo, mesmo assim, no primeiro tempo, foi chegando uma, duas, três, chegou pelo alto, né, com o Vitor Hugo e levou larga vantagem nessas jogadas pelo alto e depois construiu um gol de empate muito bem feito com o Renan Lodge, que também vive o seu melhor momento da temporada. O Galo tem vários jogadores que agora estão vivendo a sua melhor fase desde que chegaram no Atlético. O Renan Lodge é um desses jogadores e a gente tem outros para citar de exemplo. E o Cruzeiro, talvez algumas peças protagonistas tenham jogado abaixo do que se projetava, né? O Gerson e o Caio Jorge, acho que são dois bons exemplos. O Caio ficou num jogo difícil porque o Galo não deu profundidade, não deu fundo pro Caio atacar velocidade. E ele funciona assim. O Caio Jorge é um jogador que precisa do espaço para atacar, ele precisa dessa... Mal comparando, e eu não estou fazendo equivalências aqui, mas ele está na mesma esfera ali de jogadores que gostam desse espaço para atacar, como o Yuri Alberto, né? O próprio Gabriel, o Gabigol é um cara que precisa desse espaço para fazer facão. Quando tem esse cenário, esses caras se destacam. Se a gente olhar a maioria dos gols do Caio Jorge, tem essa movimentação. Ontem ele teve pouquíssimas chances, né? Uma inclusive ele acabou furando uma boa chance ali ainda no primeiro tempo, mas acabou errando. Acho que o Gerson também ficou encaixotado, pressionado por uma marcação muito certinha, muito encaixada do Atlético, e acho que esse é o grande mérito do Baba Domingues, e esse pós-Copa deixou isso bem evidente, assim, bem claro pra gente, o quanto o time está levando menos gols, o quanto tem jogos que o Atlético nem gol toma, né? Então hoje é um time defensivamente mais seguro. Durante muito tempo
o Everson foi ali o melhor jogador do Galo, porque era um goleiro muito exposto e precisava aparecer o tempo todo e dava conta, né? O Everson está entre os grandes goleiros da história do Galo, já caminha aí para 400 jogos com a camisa do Atlético, então não há nenhuma dúvida de que a gente está falando de um goleiro muito emblemático na história do Galo. E que nem foi tão acionado assim no Mineirão. E, de novo, porque hoje o Galo é um time melhor protegido. E o Cruzeiro teve ali, se a gente pegar o seu quarteto de frente ou os seus jogadores mais agressivos, o Arroio foi quem acabou tentando mais mesmo. O Wesley fez um papel muito defensivo, bem até. O Caio Jorge, repito, ficou em dificuldade. Acho que o Matheus Pereira é criticado às vezes por não aparecer em momentos decisivos, mas ele foi importante ontem, né, deu passes importantes. O passe para o gol do Arroio é dele, né, um passe de primeira que deixa o Arroio em condição limpa para escolher um chute improvável, mas mais uma vez o Arroio num jogo grande faz um golaço, já tinha feito no jogo contra o Flamengo, depois voltou a fazer golaço. O Arroio, que é esse cara que às vezes desliga um pouco do jogo, mas ele tenta o tempo inteiro, né? Ele ousa o tempo todo, ele pensa um pouco fora da caixa ali e por vezes abre defesas em lances inesperados. E foi assim que o Cruzeiro fez 1-0 no momento que o jogo era muito igual. E não demorou muito, o Galo conseguiu o empate com o Renan Lodge, né, numa leitura de espaço ali às costas do Fagner, muito inteligente. E o Coelho, né, que é quem acha o passe, o passezinho de aceleração, um passe curto, simples em tese, mas inteligente. E aí o Renan Lodge bate entre o Otávio e a trave, né? Ao invés de tentar o cruzamento, ele bate muito certinho e é um golaço assim do Atlético. O jogo depois fica muito igual, fica muito parecido e tá tudo para o jogo da volta. É uma casa do Atlético em que ele ainda não tem grandes jogos para chamar de seu. Talvez esse seja uma oportunidade, mas o retrospecto do Galo jogando em casa nesse tipo de jogo ainda é um retrospecto ruim e talvez por isso o torcedor fique um pouco ressabiado, mas acho que o jogo está totalmente em aberto, né? A vantagem de torcida vai ser do Galo, mas eu não sei o quanto isso tem impactado nesses jogos decisivos para o Atlético Mineiro. Vamos ver se ele consegue reverter um pouco a história recente e transformar a Arena num alçapão ali para buscar a classificação ou não. E o Cruzeiro que tem tido um aproveitamento muito bom como visitante, com o Arthur Jorge. Então, de novo, assim, é um jogo muito em aberto e que eu espero até mais tensão no jogo da volta. O jogo de ida, ele teve ali um momento ou outro de desentendimento e tal, mas no geral ele foi um jogo justo, foi um jogo bem jogado e foi um jogo muito igual. Acho que o empate acabou sendo disparadamente o resultado mais justo. Teremos nessa quarta-feira Palmeiras e Santos e Vasco e Vitória. E depois, na quinta, o Grenal começando na Arena no Grêmio. Palmeiras e Santos, obviamente, que tem um favorito, e é o Palmeiras. Isso é a tabela do Campeonato Brasileiro, deixa isso exposto para todo mundo ver. A gente está falando do líder contra uma equipe que está ali tentando criar gordura para não voltar para a zona do rebaixamento. Mas o Santos tem melhorado. O Santos tem conseguido ter uma cara de time. E até nos jogos que não ganha, consegue fazer um jogo bom. Por exemplo, o jogo contra o Mirassol era um jogo para o Santos ter ganho. O Santos construiu para ganhar. O Santos jogou melhor do que o Mirassol. Mas tomou um gol ali no primeiro tempo por acaso e aí acabou se perdendo um pouco, né? O Santos, quando sai atrás, tem muita dificuldade de virar jogo e de incomodar o adversário, até porque quando sai atrás, dependendo do perfil do adversário, o adversário baixa a linha, que foi o que o Mirassol fez, e aí, meu irmão, para achar espaço ali é um Deus nos acuda. Quanto o Palmeiras, a tendência é que o Palmeiras dite o ritmo do jogo e dificilmente o Palmeiras não ceda algum espaço ou outro. O problema é, o Santos não é um time para jogar em transição o tempo inteiro, né? Nem tem essa característica, a gente está falando de um ataque que hoje joga com Gabigol e Neymar. Então, não dá para imaginar que esse time vai sair espetando o tempo inteiro. E com eles dois, inclusive, na frente, parece ter se arrumado, né? Durante um bom período, os dois saindo como titulares, o Santos só tinha uma vitória. Mas de lá para cá, e aí se inclui o jogo com o Maracá, se inclui o jogo com o Vasco, o Santos conseguiu se arrumar tendo o Gabigol e o Neymar titulares no ataque. Ao que tudo indica, o Neymar vai para o jogo, mesmo sendo no campo sintético, né? Eu acabei de falar do Galo, o Neymar jogou uma vez em campo sintético aqui no Brasil, que foi justamente na Arena MRV, e vai jogar pela primeira vez no gramado do Nubank Park. É um gramado reformado, tá melhor aparentemente, a gente esteve lá pela GTV no domingo para o jogo contra o Vasco,
e aparentemente o gramado está muito bom. Mas vamos ver, né, o quanto o Palmeiras não vem fazendo grandes jogos. Mas até quando não joga bem, o volume é tão grande que uma hora certa abre o ferrolho e a vitória vem. Foi o jogo contra o Vasco, por exemplo. Primeiro tempo do Vasco, jogando no Nubank, foi melhor do que o Palmeiras. Dito isso, o Flaco no segundo tempo, com 1 minuto, faz 1-0 e com 8 minutos o jogo está 3-0 para o Palmeiras. E terminou 4-1. Então, assim, o volume de jogo é muito grande do Palmeiras. Aí tem que ver a capacidade de resistência de um Santos que toma muito gol. Né? Não tem uma defesa das mais seguras, né? Inclusive vinha usando, com ausência de peças, o William Arão de zagueiro, também não é uma novidade, o Arão já fez esse papel na carreira, e acho até que, no geral, faz bem esse papel. Os laterais do Santos têm tentado encontrar um ajuste de equilíbrio entre ataque e defesa, e até tem se construído pouco ali pelo lado do Santos, mas o Santos já tomou muito gol às costas dos seus laterais, né? O meio-campo, com a presença do Gustavinho, fica bem mais intenso, né? O Alex, na transmissão do Premier no final de semana, no jogo contra o Mirassol, chamou até o Gustavinho de carrapato, né? Porque ele não desgruda em momento nenhum. Ele pode ser uma figura importantíssima ali para tentar matar a construção do Andrés ou do Marlon, enfim, tem que ver como é que vai ser o posicionamento, mas óbvio, o Santos ele está aí como um franco atirador, principalmente no jogo da ida. Se resistir, se conseguir um empate, eventualmente até uma vitória e levar a sobrevivência para a Vila, pode ser que classifique, mas o Palmeiras, repito, é favorito no confronto. E do outro lado temos um Vasco Vitória que é extremamente equilibrado. Por quê? O Vasco fora de casa, ele vai decidir fora. O Vitória em casa é muito forte. O Vasco fora não é forte. Não conseguiu nem ganhar no Campeonato Brasileiro ainda, por exemplo. O Vitória é o contrário. Em casa ele é muito forte e fora ele não agride ninguém. Então precisa ver o quanto de gordura o Vasco vai conseguir levar para o Barradão, se é que vai conseguir levar alguma coisa, para tentar a classificação fora. Porque se não leva nada, se ele empata o jogo ou perde, a chance de eliminação é muito grande pelo histórico do Vitória em casa, e que é um time muito arrumadinho, assim, é um time muito correto, inclusive, de se ver. Mas é verdade, vem de uma derrota doída no Barradão, no clássico contra o Bahia, jogo que teve, inclusive, confusão. O Vasco, de novo, melhorou muito com o Pedro Emanuel. O time, ele não tá jogando mal. Só que o torcedor tá meio cansado. Putz, não joguei mal, tomei 4-1 do Palmeiras. Primeiro tempo do Vasco, repito, é o primeiro tempo muito bom, mas falta eficiência. Se o Vasco faz o mesmo primeiro tempo que fez no Nubank, hoje jogando em casa contra o Vitória, e converte as chances, faz 2-0, faz 3-0. Só que o problema é esse, o Vasco não consegue converter. Mas o restante do time hoje está muito certinho, a linha de zaga está bem, o Léo Jardim não vive o seu melhor, acho que é o pior momento do Léo Jardim com a camisa do Vasco, e isso é um fator preocupante, né? Se a gente pegar os índices do SofaScore, ele está entre os goleiros que menos têm conseguido salvar grandes chances e feito defesas, e isso é um indício de um Vasco mais frágil, porque quando toma gol, para correr atrás é muito difícil. E por falar no SofaScore, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é o melhor e mais rápido aplicativo do planeta de tempo real, com estatística, comparativo, tabela, dados sobre os jogadores, mapa de calor, tem tudo que você imaginar, inclusive dados históricos de Liga dos Campeões da Europa, de Copa do Mundo. Vai lá, baixa o aplicativo no link que está aqui na descrição do vídeo, é 100% de graça. Ah, Formiga, não tem pegadinha, eu vou ter que depois assinar. Não. Baixou, usou e um abraço, vai ficar lá. Eu, por exemplo, uso rigorosamente o SofaScore todos os dias, até para confirmar alguns levantamentos que eu quero fazer e tal, ver prévia de escalação, comparativa. Às vezes eu quero ver média de idade, por exemplo, de um time, para fazer um comparativo com o outro, porque isso tem a ver com a argumentação que eu estou usando ali. O SofaScore te dá isso também, cara, é fantástico, tá? E já está comigo há 6 anos aqui neste canal, portanto, é um relacionamento já mais que estável, né? Hoje seria divisão de bens, meio a meio. E acho que eu ia me dar bem, viu? Porque o SofaScore fatura em euro, né? Seguinte, por último, Grenal. Muito equilibrado, só que nivelado por baixo. Assim como o Galo e Cruzeiro é equilibrado, nivelado por cima, esse Grenal acho que vive um momento muito preocupante. Eu não tenho perspectiva de ser um grande jogo, por mais que às vezes a gente não espere muito, eles entregam tudo, né? De um jogo mais emocionante, tenso, com um roteiro mais dramático. Pode ser que isso aconteça. Porque vamos lá, o Grêmio fora também não tem incomodado muita gente. O Inter um pouquinho mais até, né? O Inter beliscou pontos importantes fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas no confronto contra o Grêmio,
tem sido de fato muito equilibrado. O fator casa tem sido muito importante, né? Para quem joga em casa consegue seus resultados, quem joga fora acaba se dando mal. E aí vamos ver de novo o quanto o Grêmio consegue levar para o Beira-Rio de vantagem e o quanto o Inter consegue sobreviver. Eu acho que, olhando o jeito que os times têm jogado, eu acho que o Grêmio tem um pouquinho mais de onde tirar. Um pouquinho mais. Aí você vai falar, mas você está dizendo que o Inter tem menos talento? Acho que elencos é tudo muito parecido ali. Mas o que eu vi recentemente, eu vi o Grêmio conseguir jogar um pouquinho mais. E tem um cara que decide jogo, que não está vivendo o melhor ano, longe disso, Carlos Vinícius, que o Inter não tem. Não tem, não chega nem perto de ter. E aí você vê os recém-contratados do Grêmio ali, acho que o Krovinovic é um jogador de construção, que eu tenho dúvida se o Inter tem um cara parecido. Não estou falando de criação, o Alan Patrick é outra prateleira. Falando de construção. Né? Isso vale para o Vilhaçante. Aí você pega os laterais, eu acho que tudo é equilibrado, não são sistemas iguais, né? Mas é tudo muito parecido. No gol, acho que também é tudo muito semelhante ali, não tem grandes diferenças, por mais que eu ache a rodagem pode ser parecida, mas o Everton é mais goleiro, né? Aí você pega a linha de zaga, o Wallace se encaixou perfeitamente no time do Grêmio, é impressionante a qualidade que o Wallace tem. No geral, cara, assim, eu acho que o Grêmio tem um pouco mais de onde tirar. Então, assim, se eu fosse olhar, mesmo decidindo no Beira-Rio, talvez ali de novo, ali um 55-45, no máximo um 60-40, mas eu acho até exagero para que os dois times tenham jogado. E o grau de tensão do que representa para a temporada, né? Como são dois times que estão hoje disputando para não entrarem em zona ali de rebaixamento ou na luta contra o rebaixamento, uma eliminação diante do maior rival pode custar muito no anímico para o restante da temporada e pode ser decisivo, inclusive, lá para frente. Ao mesmo tempo que classificar pode ser um ânimo absurdo para uma equipe que tem pouquíssimas perspectivas de título na temporada, mas que a Copa do Brasil pode ser esse lugar de esperança, né? Então, a ver. E aí, quando for, obviamente, na quarta-feira, eu vou estar na transmissão do Palmeiras e Santos, vou voltar muito tarde, não vou conseguir fazer vídeo depois, mas na quinta a gente tenta fazer uma avaliação do Palmeiras e Santos e do Vasco e Vitória, e aí espera a sexta-feira ali para tentar falar do Grenal. Estarei a caminho do Rio de Janeiro, inclusive, na sexta-feira, então eu vou ver em que momento eu consigo gravar esse vídeo sobre o Grenal. Fechou? Um abraço, tamo junto, se inscreve aí, toca na notificação e é nóis. Valeu, obrigado, satisfações, um abraço.